Vamos falar um pouquinho sobre cubos OLAP, né? Já vimos o que são as tabelas OLAP, né? São aquelas tabelas que nós separamos com uma massa grande de dados aí para realizar as nossas pesquisas analíticas, tá? E existe o esquema do cubo OLAP, né? Onde nós criamos várias dimensões nessas tabelas e vários filtros, né? Para realizar as nossas consultas, tá? Aqui eu estou com um link da Microsoft que fala, que traz essas noções básicas sobre os cubos OLAP, tá? Veja que os cubos OLAP são um recurso no System Center 2012 Service Manager, ou seja, a Microsoft ela já possui isso dentro da sua ferramenta, tá? Tem alguns bancos de dados que possuem integrado, né, na própria ferramenta do banco de dados algo parecido, e existem algumas soluções já disponíveis no mercado para isso, tá? No caso aqui da Microsoft, ele utiliza uma infraestrutura existente de DW para fornecer recursos de Business Intelligence de autoatendimento a usuários finais. Um CuboLab é uma estrutura de dados que supera as limitações dos bancos de dados relacionais, proporcionando rápida análise de dados. Os cubos podem exibir e somar grandes quantidades de dados enquanto fornecem aos usuários acesso pesquisável a quaisquer pontos de dados. Dessa forma, os dados podem ser acumulados, segmentados e separados, conforme necessário, para controlar a mais ampla variedade de perguntas relevantes para a área de interesse de um usuário, tá? Então aqui ele vai falar um pouquinho sobre isso, né? Veja aqui os sistemas OLTP, né? Aqui os sistemas transacionais, daí nós criamos o DW, podemos ter alguns datamarts, né? Que são pedaços do DW, e em cima disso daqui nós vamos montar o nosso cubo, tá? Olha lá, sistemas OLTP, o DW, aí vem o datamart, que é um pedacinho do DW, e em cima do datamart criamos aqui o cubo OLAP, tá bom? Esse aqui é o conceito, é como a coisa funciona, né? Daí ele vem aqui, olha, sobre cubo, sobre a modelagem, sobre o particionamento, sobre o processamento, sobre a implantação, mantendo os cubos, solucionando problemas, como criar um cubo OLAP, tá? Tem tudo aqui para você pesquisar sobre este assunto, tá? Criar um cubo OLAP não é algo muito complexo, tá? Eu estou aqui numa máquina um pouquinho antiga, no Windows XP, porque é aqui que eu tenho o SQL Server instalado. Não queria instalar numa máquina mais recente, tá? Por isso que eu apelei para essa máquina virtual aqui com o XP. Mas enfim, o funcionamento é o mesmo no sistema operacional mais atual, tá bom? Eu tenho aqui em ferramentas administrativas, fonte de dados ODBC. Tenho, por exemplo, esse ODBC MyBook, ele está apontando para esse banco de dados aqui, ó, MyBook, tá? É um banco de dados de uma livraria real, inclusive, tá certo? E dentro desse banco de dados aqui, eu tenho aquelas tabelinhas de SCF, ó, tá? É um sistema já existente, tá? Daí essa empresa ela pegou o PAF SCF, né? Aquele PAF que foi feito para o treinamento da terrorista. Então um dos clientes que compraram o PAF pegou esse PAF e colocou nessa livraria aqui, tá? Então ele aproveitou o banco de dados da livraria normalmente, né? E pegou as tabelas OLAP lá, ó, e gerou dentro do próprio banco. Então os caixas realizavam as vendas e as vendas através do integrador iam caindo aqui nas tabelas OLAP, ok? Muito bem. Eu tenho um ODBC apontando para ele, tá? E do Excel mesmo eu posso criar um cubo OLAP, ok? Se eu abrir aqui o Excel, ó, eu venho aqui em dados, relatório de tabelas e gráficos dinâmicos, seleciono fonte de dados externos, avanço, clico em obter dados. Quando eu clicar em obter dados, ele vai apontar para aquele ODBC, eu aponto para o ODBC e logo depois ele vai me dar uma opção para eu criar um cubo OLAP, tá? Então ele vai criar aqui mesmo, no planilha do Excel, uma estrutura para eu navegar entre os dados do cubo, tá? Eu não vou usar o Excel para isso, vou deixar isso daí para você. Você pode ver se o LibreOffice tem isso também, tá? O Excel eu sei que funciona sem problemas, tá? No meu caso aqui, eu vou utilizar uma ferramenta que você pode procurar outras, tá? Que é a ferramenta conhecida como OLAP Cube Writer, tá? Essa ferramenta ela está disponível aqui, ó. OLAP Cube, ele trabalha com todos esses bancos de dados aqui, legal? Aqui você pode fazer o download dessa ferramenta e ao realizar o download, você vai ter essas opções aqui, ó, para se conectar.
tá? Bom, essa ferramenta eu achei apenas para a gente ver que existem ferramentas disponíveis para trabalhar com os cubos OLAP, tá? Não é obrigatório você utilizar, até porque ela é paga, tá? Sugiro que você procure ferramentas gratuitas, ferramentas online, por aí vai, tá? Ao clicar em ODBC, ele traz aqui um banco de dados de exemplo. Se eu clicar aqui, olha, ele já traz algumas tabelas. Selecionando essas tabelas, ele vai jogar as tabelas aí. E aqui eu posso começar a criar as dimensões, né, as estatísticas, tá? Posso criar toda a estrutura do cubo com base nessas tabelas, tá? Como eu não conheço essas tabelas, eu não vou trabalhar com elas, ok? Eu vou então criar aqui uma nova estrutura, não vou salvar, e vou fazer o seguinte, ó. Quando eu clico em ODBC, se eu clicar aqui em Data Source Administrator, ele vai apontar para aquele meu ODBC MyBook. Mas ele não traz para cá, provavelmente porque essa aqui é uma ferramenta que está em avaliação, eu não comprei essa ferramenta, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com um arquivo texto, da seguinte maneira, ó. Eu vou entrar aqui no MySQL, vou selecionar a tabela SF Venda Detalhe, aqui, tá? Onde eu tenho esses dados aqui, ó. Então eu tenho o nome do caixa, tenho o ID que foi gerado no caixa, o ID da empresa, tem o ID do produto, tem o ID da venda de cabeçalho, tem o CFOP, o GTIN, CCF, CO, a série da impressora onde foi impresso, o item, a quantidade, o valor, tá bom. Tenho todas essas informações aí. Eu vou exportar isso aí. Aqui, ó, Backup Export. Vou exportar isso aí no formato CSV, tá? E eu vou exportar até o valor total. Pronto. Vou tirar esse restante aqui. Total item, CMS, daqui não me interessa, tá? Pronto, tirei a seleção de todos eles. Vou exportar para teste CSV, que vai ficar no meu desktop. Pronto. Se eu for no desktop, então eu tenho aquele teste CSV, ok? Daí eu vou trabalhar com arquivo texto, ó. Cliquei aqui, está aqui meu teste CSV, abrir. Aqui ele já separou os campos. Agora eu vou só nomear cada um dos campos, né? Esse primeiro campo, ele é o campo ID. Então, deixa eu colocar aqui, ID. O segundo campo é o nome caixa. Nome caixa. O terceiro campo é o ID gerado caixa. ID caixa. Na verdade é ID gerado caixa. Deixa eu colocar assim que vai ficar melhor. Ele não permite que eu coloque o underscore aqui, tá? Então eu vou colocar no camel case aqui. ID empresa. O campo 5 é o ID produto. O campo 6 é o ID do cabeçalho, ID venda cabeçalho. O campo 7 é o CFOP. Campo 8, GTIN. Campo 9, CCF. Campo 10, CO. Campo 11 é a série do SF. Série SF. Campo 12 é o item. Campo 13, quantidade. Campo 14, valor unitário. E finalmente o campo 15, valor total. Pronto. Concluí.
aqui está, tá? Tenho aqui a minha tabela, tenho os dados da tabela aqui aparecendo para mim, ó, ok? Agora eu vou começar a criar o meu cubo, né? Aqui nesse botãozinho tutoriais, ao clicar nele, eu tenho várias pesquisas que eu posso realizar para tirar dúvidas, né? Como é que eu agrupo valores em categorias? Aí ele vai mostrar como é, tá? Como é que eu agrupo aqui, por exemplo, os valores no país, olha, tá? Passo a passo como fazer. Depois eu tenho aqui, como é que eu concateno colunas de tabelas para criar novos níveis de dimensão? Aí ele vai mostrar como fazer aqui, ó. Ok? É legal você fazer com essa ferramenta aqui que você vai aprendendo também os conceitos de como trabalhar, de como navegar no cubo, tá bom? Então vamos aqui fazer um teste. Eu vou criar uma nova dimensão, tá? Eu vou criar essa dimensão com base aqui, deixa eu ver, no ID do produto. Pronto, ó, apareceu aqui para mim o ID do produto, tá? Perfeito. Agora eu vou criar aqui uma nova métrica que vai ser a quantidade. E ele já faz ali para mim, ó, tá? Já colocou a quantidade com base nesse ID do produto aí, ó. Daí você pode criar membros calculados, uma nova dimensão, um novo membro calculado. Na verdade eu criei foi uma nova dimensão aqui, não foi um membro calculado, né? Então deixa eu tirar essa dimensão. Deixa eu criar agora um membro calculado. Pronto. Aí ele está fazendo aqui, ó, a contagem da quantidade, ó, count of quantidade, tá? Se eu vier aqui em propriedades, eu posso mudar essa função para soma. Vou tentar mudar, vamos ver o que vai acontecer. Aí ele diz, olha, esse valor aí não é um valor numérico, tá? Então você só pode selecionar o count. Não é um valor numérico? Não é. Porque quando eu importei os dados aqui, ele considerou a quantidade como um valor de string, tá? Mas aí você tem como alterar este valor também, tá? Você vem aqui em quantidade, tá? Aí você vai ter uma opção aqui nas propriedades de trabalhar novamente essa quantidade como se fosse um valor. Inclusive, ele ensina como fazer isso aqui, nos tutoriais. Se eu não me engano, nesse primeiro aqui, ó. Tá aqui, é aqui mesmo, tá? Você seleciona o campo que você quer. Aí você seleciona essa opção aqui, ó. Transforme ou converta esse campo. Aí você adiciona aqui, ó, para agrupar nas categorias e tudo mais. No caso aqui ele vai converter para agrupar a categoria, né? Se nós quiséssemos que ele somasse, nós precisaríamos converter para um valor numérico, tá? Então, por isso que eu mencionei para você que esses tutoriais são interessantes, para você aprender a utilizar a ferramenta e também para você entender os conceitos de como navegar num cubo OLAP, tá? Então é isso, esses são os conceitos que nós vimos aqui, né? Se você for tentar aplicar esses conceitos no banco de dados da forma como ele está, mas sem compreender plenamente para que serve um cubolap, o que é o Business Intelligence, quais são aqueles algoritmos que nós vimos, né? Então você não vai sair muito do lugar. É por isso que eu mencionei no começo que é preciso muita leitura, muito estudo para você assimilar de fato o que é, né, o BI, tá, o que é o Business Intelligence, e para que servem aqueles algoritmos. A partir daí é que você vai olhar para o seu banco de dados OLTP e vai visualizar os OLAP, né, os possíveis OLAPs que tem dentro dele, os possíveis cubos que você pode criar dentro do seu banco de dados, tá? É interessante também saber se vale a pena você trabalhar com isso, vale a pena você colocar isso nos seus clientes, né? Você observa que dependendo do nível de cliente com que você trabalha, o gerenciamento do cliente é muito manual, tá? Ele não tem essa inteligência saindo da aplicação dele. E muitos nem estão interessados em saber disso, né? Ele quer realizar as coisas da forma como ele que vem na cabeça dele, né? Tem muita gente que faz tudo numa planilha, utiliza poucos recursos da sua aplicação, só mesmo aquela parte transacional, tá?
Então, se você for apresentar isso para um cliente, de repente ele vai dizer que é besteira, ele não vai compreender direito, né? Então, você tem que analisar bem se vale a pena você dedicar tempo para isso, né? Evidentemente, alguns de vocês vão compreender isso que eu estou falando, dependendo de onde você vive e com quais clientes você trabalha. Pois existe também um nível de cliente que isso daqui é importantíssimo para ele, tá? Que se você chegar e mostrar para ele esses algoritmos, esses relatórios saindo da sua aplicação, os olhos dele vão brilhar e ele vai pagar uma fortuna, né? Por isso daí, por esses algoritmos para você, tá? Então, analise com calma, veja se isso daqui é para você, se for, se aprofunde, estude, aí comece a implementar isso daí na sua aplicação, tá bom?